Nós vamos entrar num assunto muito interessante hoje, e nós vamos trabalhar do átomo ao arcanjo, ok? Nós estamos entrando numa área científica, eu vou procurar me esforçar para ser bem didático. Aí, qualquer dúvida, por favor, pode interromper. Olha, só para recordar o que é o átomo. O átomo são aquelas partículas minúsculas, inclusive consideradas eternas, eu acho muito interessante, eternas, indivisíveis, e que elas, ao se agregarem por forças da natureza divinas, elas formam praticamente, formam os materiais. Essa parede aqui atrás é constituída de átomos, meu óculos, tudo é constituído de átomos, que não é a menor partícula, como os filósofos de muitos anos atrás falavam. Então, olha bem o texto, ele começa falando do átomo ao arcanjo. E o que é o arcanjo? O arcanjo é um anjo, pertencente a uma ordem superior. Ordem superior. É o espírito celeste que atua, eu achei muito interessante, como um mensageiro. Isso em missões especiais. Ele é um mensageiro, ele que dissemina as informações. A palavra arcanjo significa anjo principal, anjo primeiro. E portanto, por sua vez, em resumo, é o anjo principal ou anjo da mais alta ordem. Tem ali uma hierarquia, é na oitava hierarquia celeste. E é assim que tudo serve, do átomo ao arcanjo. O texto da Sueli Caldas, tanto o átomo quanto o anjo, eles estão se servindo e se encadeiam na natureza. Portanto, desde esse átomo primitivo até o arcanjo, está tudo muito interligado. Há um perfeito encadeamento entre todas as coisas e seres que povoam o universo. Tudo está interligado. E um processo de interação fora do comum, que predomina em todo o universo. A gente olha esse universo, é um negócio, mas está tudo interligado. Assim, ninguém está ou vive inteiramente só. Todos nós somos parte integrante dessa teia, lembra a teia de aranha? Dessa teia do universo. E as leis de Deus são perfeitas, portanto, iguais para todos. Tem justiça, bem diferente da justiça dos homens, que está em evolução. Portanto, são leis iguais para todos, sem distinção, sem privilégios, ou mesmo sem castigos, no bom sentido, hein? Porque nós já discutimos isso em estudos anteriores, que é nós que provocamos as reações. Deus não castiga. Então, é importante a gente ter em mente isso. No princípio inteligente, somos nós, né? Estão os primeiros indícios da vida que vai fazendo uma escalada até chegar a ser um ser angelical. Portanto, um dia, nós seremos um ser angelical. E isso aí, lógico, sem limite no tempo e no espaço. Portanto, é uma evolução contínua. A esse respeito, nós encontramos lá na Gênesis o seguinte esclarecimento. Olha que interessante, a gente tem que estudar em detalhes mesmo. O espírito não chega a receber esta iluminação divina, assim, que é dado simultaneamente junto com o livre-arbítrio e a consciência. Não. Portanto, essa noção de seus futuros destinos é passado de etapa por etapa e a gente começa lá como um ser inferior. E aí, lentamente, essa obra da nossa individualidade vai ocorrendo. E é sempre bom lembrar que nós estivemos durante bilhões de anos como antes aí vamos pegar aqui como rochas, podemos dizer, o ser mineral, aí como ser vegetal, depois animal.
Por isso que não é fácil, nós temos um instinto muito forte. E mais recentemente, nós estamos aí com 170, 180 reencarnações, que nós nos tornamos hominais, com razão, com o pensar, com o sentimento. Então, é muito recente, por isso que a gente vê umas barbaridades no planeta Terra, recentemente aí, vocês acompanharam Israel, falaram, meu Deus, de onde? Portanto, não sabemos, mas são seres com pouquíssimas, modo de dizer, poucas reencarnações, eu não tenho número para fazer aquilo. Nós não sabemos, né? Foi um processo ali que assusta, dá a impressão de crianças treinadas num processo de desumanização e que, de repente, traz esse lado ainda animal que nós temos ainda internamente, né? Quando um ser humano fica em fúria, que perde o controle, o autocontrole, ele acaba manifestando. Bom, mas, portanto, eu vou resumir. Ninguém vai almoçar de graça nesse restaurante chamado Vida. Tem todo um processo, eu não vou chamar de lento, porque é no tempo justo. Em outras palavras, assim se expressa o doutor Gustavo Gelley. Ele foi um psiquiatra e pesquisador espírita, olha, psiquiatra espírita, olha que interessante, francês, e foi considerado um dos mais notáveis pesquisadores no campo das materializações. Olha que interessante, materializações. Ele acabou se tornando referência obrigatória no estudo do ectoplasma e dos seus fenômenos. Ele nasceu em 1868, na França, e desencarnou em 1924, em Varsóvia, na Polônia. Portanto, ele se tornou um grande mestre em materializações. E olha o que ele fala. O que existe, olha o que ele fala, o Gelley, o que existe de essencial no universo e no indivíduo é um dínamo, olha o que ele fala, o que existe no universo e no indivíduo. É um dínamo, portanto, é uma força motriz, uma pequena usininha de energia elétrica. Lembra lá da bicicleta, que a gente pedalava e gerava energia para acender a lâmpada da bicicleta? Era um dínamo psiquismo único, ele usa esse termo. É um dínamo com o psiquismo com linhas de raciocínio, com pensamento único. Portanto, nós somos um gerador de energia com pensamento e sentimento, com energias mentais. Eu vou simplificar dessa forma, com o maior respeito ao texto da Sueli Caldas, que mandou para nós esse material. E, no início, inconsciente. A gente gerava essa energia nas primeiras reencarnações inconsciente. Continuamos ainda com uma baita de uma fatia inconsciente, que a gente não sabe que está dentro de nós, mas devagarinho a gente vai jogando isso para a consciência, vamos ampliando a consciência. E aí vamos evoluindo com isso. E, portanto, a gente traz em nós todas as potencialidades como filhos de Deus. Como filhos de Deus. E as diversas e inumeráveis aparências aí das coisas, nada são mais que suas representações. O dínamo psiquismo, olha, portanto, essa força motriz que gera essa energia mental, similar aí de rádio, televisão, celular, que está passando aqui, a gente não vê, não. Meu pensamento, meu sentimento está indo. Esse dínamo psiquismo essencial e criador, ele usa esse termo, tá? Esse francês, passa pela evolução do inconsciente ao consciente. Portanto, a gente vai ampliando a nossa consciência através do nosso saber, e com isso a gente vai elevando a nossa frequência contínua. Os espíritos elevados são pura consciência, eles não têm nada escondidinho dentro deles. Praticamente é isso, viu? E Deus criou todos nós, espíritos simples e ignorantes. Isto é, sem saber. Nós somos criados ali simples e ignorantes. E é o que está na questão 115, a famosa 115 do Livro dos Espíritos. A ciência atesta, hoje ela confirma que tudo é energia. Nessa parede aqui, energia.
O que mantém essa parede? Aí, se você colocar um microscópio potente, você vai ver ali os elétrons fortemente ligados ao núcleo, porque aqui é um isolante, a parede, e ali um bocado de espaço, e aqueles átomos, aqueles elétrons circulando ao redor do núcleo, isso lá no minúsculo, portanto, tudo é energia. Tudo é energia. E ele comenta, aí uma pulsão interna e uma pulsão, algo pulsando, tudo bem? Eu estou falando aqui cientificamente, e irradiando, é uma irradiação de cada partícula. Portanto, cada ser tem uma irradiação em comum. Isso nos faz como os coparticipantes desse processo de criação, ao estarmos interagindo com os demais seres. Nós estamos trocando energia. Eu estou mandando aqui pensamentos, sentimentos, os meus vizinhos estão captando, se eles entrarem nessa frequência, se estiver ali de bobeira, então capta. O meu pensar e o meu fazer interferem no pensar e no fazer dos outros. Por isso que tem que tomar muito cuidado com o que pensamos, com o que sentimos, uma responsabilidade grande. A gente pode estar contaminando ao nosso redor. E isso nos remete a uma outra questão também fundamental, que é do livre-arbítrio. Eu estou recebendo aqui pensamento em todo lugar. Então, de repente, eu acho que a escolha é minha, mas não. É uma escolha do vizinho, de alguém longe, que eu entrei em sintonia. Ou assistindo um filme, eu fico muito desconfiado desses filmes que provocam receio, todo mundo junto joga o corpo para trás na cadeira. Isso gera uma energia nada positiva, como um parque lá na Flórida, o Parque Universal, que muita gente ingênua vai para aquele parque. É um parque que gera muito medo. Brinquedos que assustam mesmo, tá? Teve pessoas que já, inclusive, tiveram seríssimos problemas. Tem uma cápsula que simula você entrar no espaço com aquela cápsula que os astronautas realmente ficam ali confinados, e tem que ter um preparo psicológico fora do comum. Então, é um campo de energia que, se você vacilar os médios, sai dali carregadinho, uma frequência muito baixa. E aí, só viajar um pouco, ir para um presídio, ir para determinadas cidades aí frias do planeta, aí vai, né? Bom, nós temos a liberdade de pensar e concretizar o que a gente pensa. Porém, você será sempre responsável por isso e pelas suas consequências. Olha, é interessante, essa lei da ação e reação, ela já começa no pensamento, no sentimento. Então, quando eu olho para trás, eu melhorei um pouquinho, mas quando eu olho para trás, nossa, o meu receio é a minha caderneta de poupança divina. Muitas vezes discussões, mesmo no esporte, gerava aquela... se acabava desejando coisas nada agradáveis, ali jogando futebol, enfim. E mesmo perante notícias negativas. Por isso nós temos uma responsabilidade muito grande. Certa vez eu até comentei, falando, torcer para em cima eles não desistirem, de continuarem fornecendo essa capacidade de pensar e sentir, que é uma dádiva. Porque, eu estou falando isso, por favor, não é para levar a sério, tá? Nós temos que, em resumo, usar o pensamento, o sentimento de uma forma extremamente nobre. A gente bate sempre nessa tecla. Pensar no bem, sentir no bem, falar no bem, agir no bem, continuamente. Eu sei que não é fácil, mas esse é o caminho. E aí, em resumo, os outros são os outros e nós, você e eu, somos os outros dos outros. Isso é uma frase, nós estamos muito interligados, em resumo. Tem um poeta inglês, católico, por sinal, ele desencarnou em 1907. Tinha, né? Mas tem, porque ele está no plano espiritual. Ele nasceu em 1859 e desencarnou em 1907. E ele escreveu um livro, Cão de Caça do Céu. Olha aqui.
que título, portanto, esse poeta inglês, e ele deixou uma frase muito interessante, um texto: por um poder imortal, todas as coisas, perto ou distante, ocultamente, estão ligadas entre si. Olha só. E tão ligadas estão que não se pode tocar uma flor sem incomodar as estrelas. Olha aqui. Eu vou repetir. Nós estamos tão ligados que se você tocar uma flor, você está incomodando as estrelas. Está tudo interligado. Aquele professor brasileiro, Alquimar de Oliveira, autor do livro Viver Bem é Simples, Nós que Complicamos, ao comentar, ele fez um comentário muito legal nesse sentido. A física quântica, ele fala isso, comprova que o poeta tem razão. Nossas palavras e pensamentos são energias que emergem de nosso ser para influenciar todo o universo. Por isso que nós somos co-criadores. Olha, portanto, repetindo, nossas palavras. Quando ele falou palavras, na realidade, ele inverteu aqui, mas tá bom, não estou julgando ele, tá? Mas eu colocaria invertidamente, olha, nossos pensamentos e palavras, que as palavras vêm depois do pensamento, depois do sentimento, são energias que emergem, saem do nosso ser para influenciar todo o universo. Bom, primeiro que eu estou me influenciando. Minha saúde física, se eu vacilar, eu gero problemas de saúde, como eu gero também imunização. Por isso, se você se ama de verdade, cuida do pensamento, sentimento, da fala e da ação. Que a ação também, uma ação negativa, pesa na consciência, afeta na saúde. Você é o primeiro, portanto, é ingenuidade. Ingenuidade se vacilar nessa área. Portanto, nós temos aqui uma potência, nós somos co-criadores. Nós estamos ajudando. Podemos contaminar ou impregnar o nosso físico, a nossa família, o nosso quarteirão e contribuir na nossa cidade. Opa, no nosso país, aí vai. No nosso mundão. Nós estamos contribuindo para um mundo melhor ou não. Já o físico e pesquisador Frijo Capra, eu li esse camarada, deixa eu ver aqui quando que eu li ele, foi no início da década de 80, o tal da física. Puxa, eu precisaria reler. Na época eu tinha uma visão muito restrita. Né? Ele nasceu em 1939, na Áustria, em Viena, e está vivo, acredito eu. Ele tá... Não, desculpa, peraí, eu estou confundindo. Ele está vivo ainda, ele está vivo. Eu estou confundindo com outro, tá? Desculpa, eu estou confundindo com outro físico. E ele escreveu esse livro, Tal da Física, que eu li, isso no início da década de 80. Ele é um físico teórico, ele escreveu vários trabalhos, né? Ele defendia a educação ecológica e tal, e eu estou aqui lembrando que ele teve um doutorado de física em 66, portanto, ele contribuiu muito. E ele trouxe a seguinte colocação, que ele fala, a teoria quântica, quando fala teoria quântica, que mergulha no micro, nas partículas, tá? Você tem lá o núcleo do átomo e os elétrons circulando, como se fosse o Sol com os planetas ao redor circulando. Inclusive, o átomo é uma cópia do sistema solar miniatura. Pelo menos eu penso dessa forma. E se um elétron, ele rouba energia, eu estou usando o termo roubar, tá? Ele pega energia que não é dele, ele rouba temporariamente, e muda a órbita, quando ele devolve essa energia é chamada de quanta. E um dia cheguei até a pensar, se o planeta Terra mudar a órbita dele, lembra que nós já comentamos que nós estamos a 107 mil quilômetros por hora, dando uma volta ao redor do Sol. E se a gente alterar, se por acaso essa energia, aí uma baita de uma energia, o planeta Terra roubar energia de algum lugar e alterar a órbita.
Lógico que eu não tenho noção de que provocaria inundações, enfim, tsunamis, dá para imaginar o que pode acontecer, né? Se alterar essa velocidade, pelo amor de Deus, né? Aí seria uma forma de tirar mesmo toda a humanidade daqui e mandar para outro planeta. Mas, enfim, eu viajei um pouco. Mas, em suma, a energia quântica é isso. E a teoria quântica, aí o nosso amigo Capra, que ele na época, ele ficou muito famoso no meio universitário, tinha até filmes da cultura, ele foi entrevistado na cultura, eu lembro, há muito tempo atrás. Não que eu seja muito velho, mas há muito tempo atrás. Eu tive o prazer de ler esse livro, preciso reler, porque a gente acaba tendo uma visão muito restrita na época. E ele revela, revela assim, um estado de interconexão, de tudo conectado, de uma forma muito essencial ao universo. Está tudo interligado. Ele mostra que não podemos decompor o mundo em suas menores unidades, capazes de existir, independentemente. Tudo que você mexe acaba afetando. A teoria quântica, está vindo aí o computador quântico, uma potência fora do comum, isso vai revolucionar com a inteligência artificial. Essa teoria, ela força-nos a encarar o universo não sob a forma de uma coleção de objetos físicos, planetas, não, mas, em vez disso, sob uma forma complexa, teia, olha, eu uso novamente teia, você vê que todos uma teia de aranha, né, de relações entre as diferentes partes de um todo unificado. Portanto, aqui, nós estamos entrando aí nos poderes da mente, viu? Está mostrando que está tudo interligado. E a coisa é tão complexa que hoje, estudando de manhã, numa aula que eu estou fazendo no curso, a conexão nossa com os nossos pais, com os nossos avós, não só espiritualmente, né? A gente sabe, nós espíritas, é uma conexão comportamental fora do comum, além dessa espiritual. É uma conexão, devagarinho a ciência vai mostrando. E o tal do Heisenberg, é interessante, esse camarada, eu admirava ele sem conhecer muito, um bom tempo atrás, que ele falava da importância de disciplinar a vontade, mas eu vou resumir porque ele invertia, mas eu vou resumir, não vou entrar em detalhes. Eu estou lembrando do Heisenberg, que ele dizia, é muito importante você controlar, disciplinar a vontade, ele falava com outras palavras, tá? De tal forma você controlar o pensamento e o sentimento. E outros invertem primeiro o sentimento, outro primeiro o pensamento, mas de qualquer forma, é a vontade administrando o pensamento e o sentimento. Aí a ordem fica e a vontade. E ele me chamou a atenção quando ele trouxe esse texto. Ele, o Heisenberg, ele foi um físico teórico alemão, recebeu o prêmio Nobel da Física em 1932. Na época não tinha tantas distrações, esse pessoal estudava pra caramba. E a tese dele, ele ganhou por isso, né, esse prêmio, pela criação da mecânica quântica, ele que trouxe. Né? Nasceu na Alemanha em 1901, início do século. Você vê que muitas inspirações, e desencarnou em Munique, agora em 1976. E ele dizia, olha o que ele dizia, o mundo afigura-se assim como um complicado tecido de eventos no qual as conexões, as interligações de diferentes tipos se alternam ou se sobrepõem ou se combinam, determinando assim a textura do todo. Você vê que todos os cientistas estavam batendo de tudo estar interligado. É interessante, né? E aí tem o mestre do Zen budismo, um americano, cujo nome é Philip Kapleau. Ele escreveu o livro A Roda da Vida e da Morte. Olha que interessante, senti uma vontade de ler esse livro. Ele desencarnou em 2004. E ele dizia o seguinte, olha, os indivíduos que compõem uma sociedade, onde nós estamos aqui, sociedade Bauru, sociedade espírita, uma sociedade específica, são como fios de um fino, ele usa um termo brocado. E brocado
na realidade, é um tecido de seda com relevos de bordados. Bordados a ouro ou prata. Portanto, o brocado é chique demais, né? Você imagine bordados aí a ouro ou prata. Então, ele diz que a sociedade é como fios de um fino brocado, ou fios de um tecido de seda com bordados de ouro e prata. E se você retira um fio, e você, consequentemente, vai danificar todo o padrão do tecido de alguma maneira. E aí ele resume o seguinte: a morte violenta através do assassinato, do suicídio e da guerra é particularmente destruidora para a sociedade. Qualquer violência afeta essa teia, a sociedade cai a frequência. Tem dados momentos finais de semana que tem muita ociosidade. Para quem tem sensibilidade, para quem é médium, você percebe que no coletivo ocorreu uma mudança. E é bem simples a linha de raciocínio. No sábado, todo mundo festeja, todo mundo bebe. No dia seguinte, vem, como se diz mesmo, vem as reações no sentido contrário. Vem a infelicidade artificial, porque ele provocou a felicidade artificial no sábado. Aí no domingo vem, então fica uma energia estranha no ar. Você vê que nós estamos interligados. Eu pago a conta de um camarada que enche a cara no sábado. Aí atrai irmãozinhos espirituais que deita e rola, e de alguma forma ele acorda o esquisitão, contaminando a sociedade. Você vê que por isso que é importante trabalhar a educação, e a gente vê que essa educação que está aí, eu não sei, né? Bom, não quero desviar tanto. Por isso, tem que cuidar da família, deixar aí no público, nós estamos vendo que existem riscos demais da conta. Não é verdade? Demais. Então, a família tem que ficar de olho nos netos, nos filhos, orientando, tomando cuidado com tudo, né? E uma pessoa dessa é uma contaminadora. Nesse período aí de regeneração, vai ser convidado para sair, não está contribuindo. Por favor, não estou pegando ao pé da letra esse exemplo, tá? Mas se não está contribuindo para um mundo melhor, a probabilidade de continuar aqui vai ser pequena, porque o planeta Terra vai entrar numa fase tão maravilhosa, e vamos torcer para nós conseguirmos ser convidados, né? Já pensou, né? Fica ali na expectativa, né? E ali, nós temos que trazer agora o psiquiatra Jung. Falar isso no meio da psicologia, Jung é fora de série. Ele tinha mediunidade, enfim, tem história para contar. Ele foi um psiquiatra e psicoterapeuta suíço. Ele que fundou a psicologia analítica, eu particularmente sou muito fã dele. E ele deixou um legado maravilhoso, não só no campo da psiquiatria, psicologia, da ciência da religião, da literatura, e ele desencarnou em 1961. E olha o que ele deixou. Ele nasceu no século passado, possivelmente ele ficou sabendo de Kardec, certeza absoluta, estava na Suíça, a Europa trocava muita figurinha, não tinha internet, mas eles se conversavam. Eles estão tudo encostadinho ali, né? Suíça, da França, e ali as experiências de Paris. Então, se o Jung nasceu em 1875, espero que ele tenha trocado figurinhas com Kardec, com certeza. Mas olha o que ele deixou. Tá? Eu não tenho esse dado se ele entrou em contato com Kardec. Tudo leva a crer. Nenhum homem, olha o que ele fala, nenhum homem, quando fala homem, mulher, né, devido aí o mundo da época, né, machista, né, tudo, homem subentende ser humano. Tá? Nenhum homem é uma ilha. Olha que fala interessante. Olha, nenhum homem é uma ilha fechada sobre si. Todos são parte de um continente. Olha que interessante. Uma parcela da terra principal. E olha que ele fala, se um torrão de terra, for arrastado pelas águas, ali na praia, a Europa fica menor. Acho que ele fala de uma maneira mais abrangente. Portanto, como se de uma parte mais alta, de algo elevado, se tratasse, é como se fosse um domínio senhorial dos teus amigos ou mesmo
ele coloca como se tivesse é uma energia comandando tudo, né? Podemos usar esse termo. Né? São energias em comum, entrelaçadas, interligadas. A morte, e ele coloca, a morte de qualquer homem diminui-me. Olha só, diminui-me. Eu fico menor, porque eu estou englobado na humanidade. Não perguntes por isso, jamais, por quem os sinos dobram, dobram por ti. É uma linguagem bastante humanizada, né? De muito sentimento. Portanto, ele está dizendo aqui, em outras palavras, somos todos irmãos, interligados. Eu complementaria, as diferenças não são defeitos, como o planeta Terra ainda tem muitos preconceitos, muito orgulho, muito egoísmo, mas ele não entrou, isso é colocação minha. Tá? O psicólogo Nathaniel Branden, muito conhecido Branden, que trabalhou aí autoestima, liberdade e responsabilidade, ele também foi um psicoterapeuta e escritor, ele aí no caso canadense-americano, viu? Ele desencarnou em 2014, portanto, nasceu em 1930, desencarnou, ele estava na Califórnia, ele pegou uma fase da Califórnia de muita abertura. A Califórnia sempre quis estar à frente, né? Tem hora que pisa na bola, mas eu não vou a nível de ditar influências, é um estado riquíssimo, muito trabalhador, muito produtor. Né? O PIB da Califórnia supera o PIB de muitos países. E, bom, mas ele coloca o seguinte, o Brandon, do ponto de vista cultural, cultura, olha que interessante, vivemos no oceano de mensagens filosóficas. Nós estamos aqui no oceano como um peixe, né? Mas trocando mensagens filosóficas. Toda sociedade contém uma rede de valores, crenças e suposições, das quais nem todas são denominadas assim de uma forma aberta, mas que fazem parte do ambiente humano. O mar, portanto, o mar em que nadamos. Cada tem aí seus valores, suas culturas. Por exemplo, vamos pegar no Oriente certas cidades, certos países no Oriente Médio, só admitiram a mulher dirigir agora recentemente. Alguns países do Oriente Médio proibiam até recentemente mulher ir para o campo de futebol, e alguns ainda mantêm isso. E alguns, a mulher jamais pode tirar aquela cobertura, que não está me ocorrendo aqui o nome, tá? Mas aquela cobertura, e escondendo o rosto, enfim. Então, cada sociedade, cada país tem aí as suas culturas. E, portanto, estamos todos interligados. O mentor espiritual Emmanuel, que tudo leva a crer que já está encarnado no Brasil, tudo leva a crer que deve estar aí com seus 20 anos e deverá atuar em educação, porque ele vai atuar em educação. Um mentor tão elevado vem do plano espiritual para a pátria do Evangelho atuar em educação no Brasil. Já comentamos várias vezes, porque a base está na educação, né? Lógico. E aí, bom, ele é o espírito que manda as mensagens para o nosso Chico Xavier, que já escreveu aí Tudo Leva a Crer, mais de 500 obras psicografadas por Humberto de Campos, Emmanuel e André Luiz, né? Mas o nosso Emmanuel contribui com o Chico Xavier. E, ao tempo da passagem, é importante falar um pouquinho de Emmanuel. No tempo da passagem aqui pela Terra, ele já esteve aqui várias vezes, né? Eu falo várias vezes, inclusive no Brasil, como padre Amaro, para se habituar com o português. Ele que fundou São Paulo, o padre Manuel da Nóbrega. E ele foi o Públio Lentulus Cornélio, um senador romano. E olha que interessante. Bom, eu sou fã número 1. Estamos estudando o Dankmar junto, o livro Vinha de Luz, isso lá no SEAC, e os textos do Emmanuel
sem comentários, uma inteligência, são espíritos elevadíssimos que vêm contribuir, fora de série. Cada vez que a gente estuda um texto, eu falo, meu Deus, né? Como é que pode? Né? A gente tem muito que aprender. E o Emmanuel deixou uma contribuição, um texto nesse sentido. O homem, olha só o que ele fala, o homem, o ser humano, permanece envolto, está envolvido, num largo oceano de pensamentos. É muito importante isso que nós estamos falando aqui. Você vê outros anteriores falarem em mar, oceano, novamente, oceano de pensamentos. E, por exemplo, aqui na minha residência, de alguma forma, esse oceano está fluindo, é um oceano de pensamento. Eu estou mergulhado aqui é muito mais intenso. Já minha filha de São Paulo, estamos distantes, conectados, mas o meu pensamento, quando eu faço uma oração para ela, chega, lógico, protegendo, mas não é tão intenso se ela estivesse aqui, mas chega, né? Estou pegando o exemplo do pensamento. A oração, ela chega. Mas eu digo a oração porque eu estou lembrando a mãe do Chico, né, que ela tem a equipe espirituais cuidando da oração. Tira a oração. Vou pensar, se eu penso na minha filha, chega até ela, mas não é tão intenso como se ela estivesse aqui. Mas chega, tá? Portanto, mais próximo. Portanto, eu tenho que cuidar dessa energia. Estou batendo nessa tecla aqui, tá? Mas vamos lá, vamos voltar aqui. Olha que o nosso amigo Emmanuel fala. E o meu sonho é encontrar o Emmanuel e tirar algumas dúvidas que eu tenho. Bom, já ele vai aparecer aí como ministro da Educação, secretário. Possivelmente, não sei se vai ser identificado, porque aí pode gerar uma polêmica danada. Bom, mas vamos lá. O homem permanece envolvido em largo oceano de pensamentos, nutrindo-se, alimentando de substâncias mentais. Portanto, a gente se alimenta de substância mental. Isso é legal, hein? Tudo bem? Isso é contínuo. Em grande proporção. Toda criatura, ele falando, absorve sem perceber. Absorve o que sem perceber? A influência alheia nos recursos, ele falando, imponderáveis, que lhe equilibram a existência. Ele fala que essa troca equilibra, porque tem uma média. Jesus cuida, porque senão nós desequilibraríamos. Olha que interessante, aqui me chamou muita atenção. Portanto, se me mandasse para um outro planeta, eu me desequilibraria, possivelmente. Então, aqui, de alguma forma, tem os nossos anjos da guarda também mandando energia, tem os nossos parentes, tem algum parente meu que ora por mim, está no plano espiritual. Tudo isso está contribuindo para a gente se equilibrar. Por isso, quando a gente está equilibrado, estamos bem conosco mesmo, sabe? Você fala, cara, eu estou bem, estou com a consciência limpa, venci o dia, não pisei na bola, consegui praticar uma caridade, consegui fazer as orações, graças a Deus, eu vou dormir feliz, né? Eu não estou sozinho, não, eu tive a contribuição de muita gente ao nosso redor, é muito legal, né? Nós só temos que agradecer. Quando eu falo legal, é no sentido de agradecer. Estamos, portanto, assimilando, absorvendo correntes mentais de maneira permanente, contínua, de modo imperceptível, é o nosso amigo Emmanuel falando, hein? De modo imperceptível, ingerimos pensamentos a cada instante, projetando. Aí a gente projeta, a gente manda para fora, lembra? A mente é como o espelho da vida, né? Eu estou recebendo, passa pelos departamentos mentais, né, que é o meu departamento de desejo, tudo muito rápido isso. Departamento de memória, de imaginação. O departamento de imaginação foi para pensar só coisa positiva, alegria, felicidade, mas infelizmente nós distorcemos esse departamento contra a vontade aí de cima, viu? E o departamento de inteligência, a vontade autoriza sair. O espelho da vida, reflete. Eu captei, eu devolvo, depois que passou pelos meus departamentos mentais, e aí ocorre uma evolução muito legal, eu devolvo em forma de energia mental, ou através de uma fala, ou até de uma ação.
Olha que legal. Isso de uma forma contínua, tipo, olha, o que eu vou fazer agora, como que eu estou? Interessante. E aí a gente projeta ao nosso redor, na nossa individualidade, essas forças que estão em nós, essas energias que estão em nós, que o nosso departamento de vontade, o gestor, o administrador, a vontade, né? Eu falo departamento, mas é a vontade, é uma liderança, né? Por isso que nós temos que disciplinar, né? Eu gosto muito quando eu estou fazendo regime, diminuindo o açúcar, porque o açúcar ataca as células positivas que protegem o nosso corpo. O açúcar alimenta as células negativas. Desculpas, portanto, células negativas que podem provocar aquele probleminha que tem que raspar a cabeça em quimioterapia. Então, nós temos que tomar muito cuidado com o açúcar. Eu sei que tem a ver com a nossa infância, então eu vejo que muitas vezes dá vontade de eu água na boca, mas eu pego e falo, não, aí a minha vontade foi mais forte, né? Então, e com isso a gente tem que ir falando não para alguns pensamentos e sentimentos que estão chegando até nós, que não são nossos, né? A gente tem que perceber, peraí, de onde está vindo isso? Aqui não, meu, aqui isso não me pertence. Oh, por isso que tem que estar, lembra, Marcos? Olhai é desconfiar de tudo, de todos, inclusive das minhas palavras. Tem que desconfiar. Por isso que eu gosto do espiritismo. Ó, a primeira vez que eu entrei no centro espírita, falou, desconfio. É aqui que eu preciso. Que eu vinha de dogmas e mais dogmas de uma outra religião. É para desconfiar? Então, veja bem, olhai, fica de olho. Desconfiou de algo? Usando em todos os sentidos, né? Inclusive a intuição, a inspiração, o sexto sentido, tal, né? A visão, o toque, tudo. Usa tudo que você tem de recurso. Desconfiou, fica vigilante e ore. Aí você eleva a sua frequência orando, você enxerga a verdade. Nós temos que enxergar a verdade. Nós temos que enxergar a verdade. Temos que buscar a verdade. E o nosso Leon Denis, tudo bem até aí? Que foi um grande pensador espírita, médium, e já comentamos no estudo anterior, foi um dos principais continuadores do espiritismo. Depois que Allan Kardec desencarna, Leon Denis, o francês a gente tem que pegar as manhas, né? Por exemplo, a cidade de Bordeaux, né? Escreve Bordeaux, mas é Bordeaux. Então, Leon Denis. Então, o francês tem esses detalhes. Então, veja bem, olha que. Eu gosto de lembrar, eu adoro essa parte científica. O Leon Denis, olha o que ele fala. Só para a gente ter uma noção da grandeza de Deus. Eu já comentei aqui que antes de eu fazer oração de manhã, eu penso nessa grandeza científica do universo, essa grandeza do universo. Olha o que ele fala, o Leon Denis. O universo inteiro, universo que o homem, nos seus telescópios, conseguiu observar. É maior. Tá? Para você ir de uma ponta a outra no universo, de uma ponta a outra, olha bem, de uma ponta a outra, você fica, irmão, 93 B de Bauru, bilhões de anos. Eu me sinto tão novo, só de ouvir esses 93 bilhões de anos. 93 bilhões de anos na velocidade da luz, que é 300 mil quilômetros por segundo. Ó, só para você ter uma noção, nessa velocidade da luz, se eu pegar um trem, eu falo um trem é uma linguagem mineira, tá? Não pode ser um trem. Pegar um foguete, agora, tá? Eu entrei no foguete, eu tenho que ir até a Lua, tudo bem? Nessa velocidade da luz, que é 300 mil quilômetros por um segundo, eu chego na Lua em 1,3 segundos. Já pensou? Eu entrei, pronto, já cheguei. Eu entrei no foguete, já cheguei. Você vai gastar tempo em entrar no foguete. Já cheguei na Lua. Mas já estou aqui, como? Bom, primeiro, nosso corpo físico não suportaria. Mas para você, só para ter uma noção, olha, você fica 93 bilhões de anos, 365 dias, né?
na velocidade da luz para ir de um ponto ao outro, sendo que o universo é maior e está em expansão. Portanto, eu adoro pensar nisso, aumenta a minha fé. E olha aqui que o Leon Denis disse, olha, tudo bem? Olha, ele fala isso, ele esclarece o universo inteiro, que é isso, né? Está submetido o universo à lei da solidariedade. Portanto, o universo deve ter aí seres em outros planetas contribuindo conosco aqui. Eu sempre gosto de pensar que era para ser pior, mas como são todos irmãos de outros planetas, como nesse momento a gente tem orado para a Ucrânia, que já tem mais de 200 mil jovens mortos, jovens em meia idade, 200 mil pessoas, a gente ora para a Ucrânia, com certeza, em outros planetas mais evoluídos, estão, de alguma forma, mentalizando, orando para nós. Eu vou usar o termo orar. Eu não tenho dúvida, era para ser pior. Então, olha, todos os seres do universo estão ligados uns aos outros e se influenciam de uma forma recíproca. Legal? Tá? E aí, olha bem, pensar é criar. Guardem bem isto, porque conforme a gente for evoluindo nesse livro, vocês têm um mês para pensar isto, tá? Para mentalizar, anotem, é importante anotar, e se Deus quiser, a gente vai tirar muito proveito desse livro com o tempo. E doses homeopáticas. Pensar é criar. Tudo o que existe, o que vemos, percebemos, sentimos, e até o que não vemos, nem percebemos. Existiu primeiro, sabe aonde? No pensamento. Assim, o universo é resultado do pensamento de Deus. Portanto, tem a ver com a inteligência suprema de Deus. A eterna criação, a eterna renovação dos seres e das coisas é tão somente a projeção constante do pensamento divino no universo. As inspirações, lembra lá, Albert Einstein recebia formulinhas inspiradas, Thomas Edison, já comentei várias vezes, inventou a lâmpada dormindo, ia pesquisar junto a irmãos que estão aí pesquisando em outros planetas, em outras esferas. As obras humanas, antes de se concretizarem, qualquer obra, foram pensadas, sonhadas, idealizadas, planejadas. Eu lembro uma vez, eu tive um privilégio, são poucas vidências, são raras. Eu adoraria ter mais. Mas foi lá no Paiva, e um médium que tinha evidência, ele há muito tempo atrás, o André possivelmente participou também dessas reuniões, o André Massola, que está aqui na reunião. E o médium, numa das reuniões, o médium que tinha evidência faltou, e a minha mediunidade está começando, ela é intuitiva, hoje é intuitiva, eu trabalho com a intuição. E apareceu um local, uma arquitetura, onde o teto era modelável. Tipo Barcelona, a arquitetura de Barcelona, mas modelável o teto. Eu achei incrível aquilo, sabe? Ele modelava. Ele não era seco, como aqui, era um negócio assim. Então, vejam bem, eu fico imaginando um arquiteto. Esse Vitória Regia aqui de Bauru, para quem está assistindo fora do nosso grupo, via internet, o Vitória Regia foi desenhado por um arquiteto. Tem uma passagem no Nosso Lar, no filme, que aparece exatamente o Vitória Regia, que é um local aqui em Bauru, um anfiteatro, que recebe músicos e eventos culturais. É um anfiteatro aberto. E está lá no Nosso Lar, portanto, são inspirações. Quando eu vi o Nosso Lar, falaram, o que veio primeiro? Né? O arquiteto daqui de Bauru ou lá no Nosso Lar? Não sei dizer de onde veio, mas veio primeiro no pensamento. O ser humano cria continuamente, o que, além de ser prazeroso, é também uma necessidade para a sua sobrevivência. Criar, além de ser prazeroso, é uma necessidade, desde criar uma fala, um procedimento, enfim,
criou algo diferente, né? Algo que não... desde enfim, tudo que você criar, de alguma forma, é uma necessidade para a sua sobrevivência. Não importa, tá? Até uma maneira de pegar na vassoura, que é um padrão de alguns fast food americanos. Alguém criou aquela metodologia lá. Não importa como limpar um vidro, não importa. Eu gosto sempre de lembrar que o amor está acima do bem e do mal, né? O amor já é do mundo absoluto. Tudo que você faz com amor, de alguma forma, acaba contribuindo para você criar algo. Por quê? Você entra em egrégoras elevadas e recebe boas inspirações. O John Lennon que dizia, não existem... John Lennon dos Beatles, né, dizia, não existem problemas, só existem soluções. Então, mas vamos lá. Tudo que o ser humano produz, bonito ou feio, útil ou até nocivo, tá? Armas, enfim, benéfico ou prejudicial, é fruto de seus pensamentos. Obras de arte, como pintores, lembra de Picasso, começou depois dos 90 anos a trazer aquelas obras maravilhosas, né? Então, surge primeiro nos pensamentos, emoções, e assim acontece com a música, a arquitetura, as invenções, as conquistas da ciência, os filmes, os instrumentos, os medicamentos, objetos, enfim, manutenções. Mas, olha que interessante, nada retrata melhor e de uma forma mais eloquente as conquistas e valores de uma época do que as pirâmides do Egito. As pirâmides são expressões notáveis do pensamento avançado da civilização egípcia, que veio lá de Capela. Lembra as 4 levas que vieram? Os indianos, lá na Índia, os arianos surgiram ali no Planalto do Irã, no Oriente Médio, e migram para a Europa, os hebreus, e os egípcios no norte da África. Os hebreus ali, Israel, Palestina, aquela região, é melhor tomar cuidado, né? Os palestinos, surgiram ali naquela região, tá? Não vou entrar nesse campo que dá uma conversa lá. E os egípcios surgiram ali na África, norte da África. 4 levas que vieram exilados de Capela. Agora, quem idealizou as pirâmides, era um mestre do conhecimento, segundo os pesquisadores, dos segredos das ciências ocultas, hein? Não é religião oculta, ciência. Eram os detentores do poder e eles representavam, vou usar um termo aqui, a supremacia intelectual, política e religiosa da época. E, de alguma forma, eles deixaram registrado essas pirâmides. E para a gente conhecer um pouquinho mais a respeito das pirâmides, quer dizer, a Sueli Caldas buscou lá no Hermínio Miranda, esse escritor espírita, que nasceu em Volta Redonda, no Rio, e desencarnou, ele nasceu em 1920, e desencarnou em 2013, não em Volta Redonda, desencarnou no Rio, e ele era um fascinado pelas pirâmides, e ele narra no livro dele Visão Espírita para o Terceiro Milênio, Visão Espírita para o Terceiro Milênio, ele narra que, guarda bem, 15 milhões de toneladas, eu vou repetir, porque tem que repetir, né? Bom, sabe o que são 15 milhões de toneladas em blocos de até 200 toneladas? A gente vê as fotos das pirâmides, não tem noção. Tá? Cada bloco daquele tinha bloco de 200 toneladas. Um bloco apenas, a gente olha de longe, é um tijolinho. Portanto, imagine 15 milhões de toneladas de blocos, e esses blocos até 200 toneladas, e colocados numa precisão milimétrica, no exato local projetado para cada um deles ali. É um trabalho de engenharia, e elas estão situadas
de tal forma que se o eixo pegar do norte ao sul, o eixo da pirâmide, uma variação de 3 sobre 16, 3 dividido por 16 de 1 grau. Tudo bem? Olha, 3 dividido, precisaria dividir na maquininha, dá 0, eu estou aqui dividindo, hein? Olha, 3 dividido vai dar 0,2, 0,2 de 1 grau em relação ao norte verdadeiro. Tudo bem, ó, dá para imaginar, aquilo estava extremamente alinhado. Você pega um pedreiro aí meia boca aqui, pelo amor de Deus, vou deixar a parede alinhada, um prédio, tem, você vai lá é outro papo, né? A Torre de Pisa, pronto, ela está aí, mas aí é outro papo, não vamos desviar tanto, né? Mas em suma, é algo fora de sério que eles fizeram, viu? E aí chama atenção a precisão. E chamaram especialistas de construção civil, eles não conseguem imaginar como foi levado. Tem uma hipótese aí, de que tenham sido arrastados rampacinhos, porque arrastar 200 toneladas, você tem que colocar muitos homens. E segundo eles fizeram os cálculos, é algo impossível, já que seria necessário um espaço impraticável, rampas altas, para comportar, e a rampa para suportar, se colocar aquele bloco lá em cima. Então, eles não conseguiram explicar até agora. Até essa parte mais importante do estudo, hein? Eu vou pedir para vocês prestarem muita atenção nessa parte, que eu diria que é a parte mais importante que vai nos ajudar nos próximos módulos. O sensitivo americano, que aqui nós chamaríamos de médium americano, Edgar Cayce, ele foi considerado o maior vidente da história dos Estados Unidos. Ele nasceu em 1877, coincidência ou não, época do Kardec, né? 1877, só que ele nasceu nos Estados Unidos, né? Tá? Mas eu não sei se tinham trocas de informações mentais durante a noite, lógico. Ele viveu uma infância, ele nasceu em Kentucky, ele viveu nos Estados Unidos. Ele viveu uma infância tranquila, muito apegado ao avô. Olha que interessante. Mas aos 4 anos de idade, ele testemunhou o avôzinho dele, o velhinho, morrer afogado em um lago. Ele viu o avô dele morrer. E desde quando ocorreu isso, ele começou a se encontrar com o espírito do avô em um celeiro. Ele começou a se encontrar com o espírito. E o vovô vinha ali, o vovô dele, né, vinha ali contar histórias da Guerra Civil Americana. E com muitas dificuldades na escola, só para ter uma noção, isso é para quem é médium, para quem é sensitivo. Médium, não sei se conseguiria fazer isso. Ele tinha dificuldade na escola, sabe o que ele fez? Eu achei muito interessante. Eu adoraria ter essa possibilidade. Ele desenvolveu uma habilidade inexplicável. Ele descobriu que se ele dormisse com a mão sobre um livro, pega um livro qualquer, ele conseguiria absorver todo o conteúdo durante a noite dormindo. Cara, eu fiquei de experimentar fazer isso, eu preciso experimentar, mas quem sou eu, né? Eu sou um simples médium que estou começando aí. E aos 13 anos de idade, a pessoa, você dorme com a mão no livro e absorve todo o livro. Fantástico, né? Aos 13 anos, ele recebeu a visão de um anjo que lhe disse: suas preces foram ouvidas, seu desejo será atendido. Mantenha a sua fé e seja fiel a si mesmo. Olha o que o anjo falou para ele. Ajude o doente e o aflito. Olha o que o anjo falou para ele. Ajude o doente e o aflito. A primeira pessoa que ele curou foi a si mesmo. Aos 15 anos, após se machucar na escola, começou a apresentar um comportamento estranho, numa espécie de transe. Um comportamento estranho, uma espécie de transe. Aí ele receitou ao pai, tá? E, bom, ele
ele receitou ao pai uma mistura de ervas que seria capaz de curar seu ferimento na coluna. No dia seguinte, não se recordou de nada, mas, para o espanto dos pais, o remédio caseiro realmente surtiu efeito. E, na vida adulta, passou a usar esses transes para diagnosticar problemas de saúde raros, mesmo em pacientes distantes. Me fez lembrar da nossa cura à distância, de quinta-feira. O ritual era sempre o mesmo. Ele se acomodava num sofá e afrouxava a gravata, que na época usava gravata. O pai lhe dizia o nome e a localização do doente, e Edgar iniciava o diagnóstico com a frase: sim, podemos ver o corpo. O corpo estava distante, estava em outra cidade, bem distante. E, ao acordar, nunca se lembrava do que havia dito. Nós sabemos que não tinha nada a ver com acordar, né? Tá certo. Entrava em transe, era um médium, né? E ele fez milhares de consultas ao longo da vida. Consultas. Sempre com uma precisão impecável. Mas nem todos acreditavam. Ele chegou a ser detido injustamente por exercício ilegal da medicina e charlatanismo. Você vê que a ausência do bem deu uma brecha aos interesses econômicos, laboratórios, né? Lembra aqui do rapaz aqui de São Carlos que inventou a pílula anticâncer? A nossa amiga, aí do grupo de sábado, quem que comentou que teve amizade com esse pesquisador de São Carlos? Eu acho... a Ana, lembrei. A Ana, que participa na Casa Doutor Bezerra, teve contato com esse rapaz de São Carlos, que nós nunca... estudou na mesma classe dela, né? Ela é da região de São Carlos. E eu não sei onde que ele está, esse rapaz, mas os interesses, não estou aqui dizendo, mas os interesses são grandes, né? E, então, você vê que lá naquela época, o Zenzo Bem já atuou e já queriam prender o rapaz. E o rapaz estava ajudando, estava praticando bem. Esse rapaz de São Carlos, não sei o que aconteceu com ele, mas não ouço mais falar, né? Lógico, a gente imaginando. Né? Um hospital que, inclusive um hospital que ele havia construído com a ajuda de amigos, teve que fechar. Você vê que é uma pessoa do bem, né? E, no fim da vida, Edgar dedicou seus últimos meses apenas aos diagnósticos, realizando até 8 por dia. Ele morreu, desencarnou, em 1945. Olha que interessante, Edgar. Deixa eu guardar esse nome. E aí, discorrendo a respeito do assunto, durante esse transe mediúnico, ele, o Edgar, voltando aqui para as pirâmides, disse que os construtores das pirâmides conheciam processos pelos quais as gigantescas pedras de quase 200 toneladas, 200 mil quilos, flutuavam. Olha que interessante. Ele, durante um transe mediúnico, ele captou que esses construtores egípcios, ele percebeu que um processo desconhecido, tá? Um processo que possivelmente era de Capela. Capela, uma constelação com vários planetas muito mais evoluídos. Né? E as gigantescas pedras iam flutuando e encaixando e formando a pirâmide. Deu até vontade de conhecer essas pirâmides, viu? Que interessante. E essas pedras flutuavam no ar, e que, se for verdade, significa que eles teriam um poder mental enorme, capaz de neutralizar a gravidade, o impulso da gravidade. E aí, o Hancock e Bauval são autores de um livro, aqui eu tenho o livro só em inglês, viu, o nome dele, é The Message of the Sphinx, A Quest for the Hidden, Legacy of Mankind. Eu estou aqui. Mas, enfim, eles, utilizando o programa de computador, eu estou em cima aqui, falta um minutinho,
eles descobriram, isso já tinha discutido naquele livro, eu preciso lembrar do livro, o livro espírita A Grande Espera, um grupo de Avaré, nós discutimos esse assunto, a questão das pirâmides. Eles descobriram que esse conjunto pirâmide e aquela esfinge, sabe, aquela esfinge enorme, né, que tem lá um rosto enorme, existe ali um conjunto pirâmide, esfinge e as constelações zodíacas. Olha, existe ali um conjunto e que é uma espécie de uma informação, um computador que traz à sua memória informações antes impensáveis. E eles deixam isso no ar. Esses pesquisadores, portanto, eu sempre pergunto qual é a finalidade da pirâmide. Não ia. Aí você para pensar, algumas indagações surgem de forma natural. Qual o verdadeiro sentido dessa mensagem, dessas construções? O que se sabe é que é espantoso, um baita de um conjunto arquitetônico que envolve aí conhecimento em matemática, astronomia, enfim, traz de tudo ali, dá para a gente pensar um bocado de coisas em cima, de detalhes, mas não pode ser apenas meros túmulos faraônicos. Não tem sentido. Não tem sentido. E aí, para terminar, o Hermínio Miranda, esse pesquisador, esse escritor espírita, ele comenta: por que se teria construído uma obra tão difícil, durável, complexa e enigmática como aquela? Todo o conjunto revela, segundo ele, o Hermínio, sutis implicações cósmicas, olha, tem alguma comunicação com o cosmos, e contém uma dramática mensagem dirigida a um futuro que se mede em milênios. Agora, qual é essa mensagem? Ninguém sabe. Pelo menos até o prezado momento, eu não estou sabendo qual que é a mensagem. Mas é alguma comunicação, porque dá para ver de longe. Então, eu paro aqui, eu abro para perguntas, comentários, o que vocês observaram. Nós estamos começando a estudar esse livro, portanto, aqui já está sendo jogada uma hipótese de um poder que os egípcios tinham, e eles aceleraram esses trabalhos para poder voltar para a capela. Os egípcios daquela época foram os que mais trabalhavam para poder pagar o débito, porque eles foram exilados. Já os arianos se importaram em obter terras, caminharam para a Europa, não se davam bem apenas com selvagens, não acreditavam em Deus, os arianos. Já os hebreus falharam na missão de evangelizar o planeta, na boa, tá? Enfim, e aí foi transferido a árvore evangélica aqui para o Brasil, considerando, pode ver essa miscigenação maravilhosa, né? Os indígenas, é importante a gente falar isso, eu acho muito legal, os indígenas, na simplicidade deles, na mansidão. Os arianos vieram rebeldes, porque foram degregados para o Brasil, né? Inclusive injustiçado, o tal do Afonso, eu estou aqui repetindo que nós já comentamos, Afonso Ribeiro, veio injustiçado, não queria ficar aqui, rebelde. E os africanos, que com uma determinada ambição, mas muita humildade. Na hora que você junta tudo isso, surgiu a cultura aqui da pátria do Evangelho. Mas eu dizia um pouquinho, porque os hebreus não cumpriram. Os indianos, um baita de um conhecimento, se perderam, tem alguns equívocos e se dividiram em castas, muito preconceito. Enfim, estão aí tendo oportunidades perante a Deus para evoluir. Então, os egípcios voltaram rapidinho, os egípcios evoluídos. Já acredito eu, deve estar. Os que ficaram, possivelmente, ficaram em missão, porque o objetivo deles, ficou bem claro, era voltar. Eu paro aqui. Comentem aí para nós o que vocês tiraram desse estudo. Comentários. É possível concluir que nós, indiretamente, somos um dínamo, né? Porque nós geramos energias
constantemente, né? Geramos energias positivas e negativas, né? De acordo com a nossa condição evolutiva, não é verdade? Então, nós temos que estar atentos, porque nós influenciamos o meio aonde nós nos relacionamos, né? De acordo com a energia que nós estamos gerando. Então, precisamos estar muito atentos, né, para a energia que nós estamos gerando, tá certo? Temos que estar atentos, gerando energias boas, como tudo bem, muito bem colocado e explicado por você, né? Que nós somos ser vigilantes, orai e vigiai, né? É isso aí. O que eu entendi foi isso. Foi legal você falar isto. Eu vou trazer, foi legal você falar, porque, veja bem, se a mente é um espelho da vida, ok? Eu capto e passa pelos departamentos mentais, departamento de desejo, imaginação, memória, inteligência, e eu devolvo a vontade que fala, isso vai, isso fica. Então, eu gosto muito de uma frase que sabedoria é a arte do que você deve saber em ignorar. Arte do que deve ser ignorado. Então, porque vem muitas vezes muita negatividade, eu tenho que tomar cuidado, senão eu reforço uma corrente energética negativa. Eu gosto muito da ideia da corrente do bem, gentileza gera gentileza, e nós espíritas, nós temos que ser aí fomentadores de correntes do bem, gerando gentilezas, positividade, num período que nós vamos assistir muita negatividade. Então, nós vamos ter que elevar continuamente a frequência para não contaminar os nossos departamentos mentais. E eles quererem dar um golpe de Estado na vontade. Tá? Mais ou menos, foi bom você falar isso para a gente reforçar. Legal, Danibar. Não, foi tranquilo, deu para captar a ideia, né? O próprio título, né, do átomo ao arcanjo já mostra o processo de evolução. Você passou bem dentro desses períodos todos aí, né, o fator evolutivo, né, e o que o Dankemar completou aí, importantíssimo, né? Nós trabalharmos com nossos pensamentos de forma equilibrada e boa, né, para que possamos, né, depois nos expressarmos. Expressão não é só a palavra, é a atitude de forma correta, né? E desse jeito a gente vai progredindo, né? Porque estamos aí para ser solidários, né? Se eu uso bem essa palavra hoje, né? Sermos solidários com nossos semelhantes, né? Então, foi tranquilo. É isso aí. Ok. E só um comentário quanto a Emmanuel, a reencarnação dele, eu não tenho assim, me aprofundado tanto nesse sentido, né? Mas eu acredito que se ele vem com compromissos para a área da educação, vai se destacar, lógico, de uma forma positiva. Mas eu tenho também comigo que ele não reencarnou sozinho, né? Com essa missão. Vai ter mais espíritos que também se destacarão para poder, né, fazer com que o objetivo divino se concretize, né? Então, Bem lembrado, vem com uma equipe, né? Bem lembrado. É isso aí mesmo. Aqueles 250 mil bebês que o Divaldo Franco que trouxe, né? Divaldo Franco, se eu não me engano, Divaldo ou Chico, mas acho que é o Divaldo Franco, que estão para nascer aí até 2025, já nasceram. Então vem uma leva muito grande, né? Para a gente caminhar consistentemente para a regeneração. Então, novos tempos, muitas coisas boas vão ocorrer. Não é fácil nos períodos atuais. Você vê que aumentaram os números de conflitos. Países, eu lembro, países que têm conflitos internos que a gente não imagina. O Brasil, com tudo isso, não tem conflito interno. Mas se você colocar aí no Google,
Eu peguei uma vez o número, 90 e poucos países estavam em conflitos, tinham conflitos internos. Então, é um período ainda de muita negatividade, e se tem conflito, é uma energia mental extremamente negativa. Extremamente negativa. Aquela região ali da Ucrânia, se mandar um médium para lá, ele sofre, viu? Ele não é fácil. Ali tem os médiums ali da região, meu Deus, não é fácil. Uma energia. Por isso que nós temos que exportar energia mental. É que não é só as guerras, né, Davis? Tem os conflitos internos políticos, econômicos, sociais também, né, que fazem parte desse desequilíbrio do planeta, né? A gente Também. pode pegar aí Venezuela, Colômbia, né, e a África aí, você viu aí que tem N, né, locais que estão com essas situações, né, devido ao estado totalmente atrasado da qual vivem, né? É bastante. Então a gente vê que o planeta, né, ele é subdividido realmente de forma muito sábia por Deus. Nós que estamos no Brasil, que é o coração do mundo, pátria do Evangelho, gente, nós somos privilegiados, tá? Apesar de tudo que ocorre no país, de tudo, tá? Nós ainda somos privilegiados, porque nós temos ainda condições de viver dignamente, com tranquilidade, apesar das discrepâncias políticas, né, que existe aí, né? Não se discute quanto a isso, né? Mas dentro dessa subdivisão clara que Deus coloca, veja que no Brasil, se você vê uma atrocidade muito grande, né, de brutalidade, é esporádico, porque aglomera-se seres das quais já está num estágio um pouco mais evoluído. Tem aqueles que estão aí com condições precárias, mas que necessário é para aprender com os outros que estão um pouco melhor. Agora, quando você olha lá para aquele lado da África, do Oriente Médio, veja, ao lado da Rússia, Bielorrússia, aqueles lados lá, vocês verem que a brutalidade é predominante. Lá estão aglomerados espíritos realmente que não conseguiram ainda se libertar do seu estado bruto. Por isso que nós vemos lá tantas coisas onde para eles aquilo é normal, tá? Para eles aquilo é normal, não é igual aqui no Brasil que a gente se impressiona com essas coisas, tá? Mas faz parte do processo, né? Da qual Deus designou para o planeta dentro da sua condição de aprendizagem e de evolução, né? E na atualidade de hoje a gente vê essas discrepâncias, mas se a gente pegar quando teve a guerra lá do Irã, lá, né, com os Estados Unidos, foi muito pior as atrocidades que se tinha, né, do que está acontecendo hoje, né? Mas, veja, ainda existe, né? Mas esse processo faz parte, né, de uma oportunidade, né, que poderiam ter evitado se assim tivessem ouvido a voz da consciência, não ouviram, né? Ouviram pura e simplesmente a voz da ilusão, é diferente, né, do poder, da riqueza, né, dessa discriminação social, racial, religiosa que existe, né, de forma bruta. Né? No outro lado, onde tem um destaque aí Rússia, Ucrânia, né? Veja, é o contexto do poder, do domínio, né, de terras, de glebas, para que assim, né, conquistem aquilo que tem valor dentro dos interesses minerais que existem entre um local e outro. Então, são com coisas diferentes, né? Mas que terão seu fim, não tem nem dúvida quanto a isso. Porque dentro desse processo, né, que nós estamos aí para a regeneração, terá seu fim. Né? Porque daí no planeta Terra, aqueles que não conseguiram assim se libertar desses sentimentos terão de ser reencaminhados
para uma nova etapa, né, de recomeço, né, dentro do contexto lá atrás do primitivismo, vindo novamente no seu processo evolutivo, prova, expiação, regeneração outra vez, né? Então, a gente sabe disso tudo, né? E a gente tem que orar muito, muito, né, por esses locais, porque ali estão aglomerados espíritos brutos e alguns até bárbaros, né, para cometer o que estão cometendo, né? Acho que é importante vermos isso e fica bem claro aí esse processo de evolução, né? Agora, como foi dito, de que o pensamento, né, ele tem um poder muito grande, né? Nem que sejamos a minoria, não tem problema. Direcionemos nossos pensamentos constantemente em oração para essas regiões. Por quê? Porque Deus, né, os mensageiros de Deus aproveitam, né, e direcionam de forma positiva, como também oremos por essas mentes perturbadas que estão aqui no Brasil no dia de hoje. É importante tudo isso, viu? Tá? Fica aí, Davis. Legal, muito bom. Bom, já tranquilo? Podemos fechar? Legal, viu? Então, aumentou a nossa responsabilidade, orar um pouquinho mais, doar energia mental do nosso Dino, que é praticamente gratuita, né? Vem de graça e doamos. Então, tranquilo. Portanto, relembrando, às 18 horas, tem muita gente no Brasil orando para o planeta Terra, para os governantes. 18 horas. Se não colocar no celular, você não se lembra. E não se lembra mesmo. Se eu não colocasse, no começo eu estava ali vacilando, esqueci. Coloquei no celular, toca, eu paro, fantástico. Então fica isso no ar, nós estamos contribuindo para o planeta, orando para todos os governantes. Eu tenho certeza que, lógico, sem sombra de dúvida, se a gente pegar lá no Brasil, Pátria do Evangelho, você vê que Jesus, ele tem uma hora que ele fala com Elias, ele pega e vira e fala, olha, não se preocupa muito com política, em outras palavras, tá? Não se preocupa, eu estarei junto de vocês. Tem uma fala bem no início do Pátria do Evangelho, se eu não me engano, capítulo 2, se eu não me engano. Bom, nós vamos lá? Brasil, Pátria do Evangelho, coração do mundo. Mas vamos lá. Quem quer fazer uma oração? Dankmar, quer fazer para nós? Você faz? Posso fazer, Davis. Maravilha. Fechamos? Ok. Manda ver, então. Graças a Deus. Vamos agradecer, então, a Jesus por esta noite maravilhosa que tivemos. Tivemos a sua presença nos acompanhando, nos ajudando a entender um pouco mais sobre os nossos caminhos, de como a gente deve proceder para que a gente possa ter uma saúde física e espiritual saudável. Agradecemos a Jesus por esta oportunidade e pela companhia dele entre nós. E assim, Pai, nós te agradecemos por esta noite e por outras que virão. E que nós sejamos todos abençoados e iluminados. E também, lembrando, abençoar, iluminar os irmãos que estão aí vivendo conflitos, que estão passando por dificuldades, que eles possam, Jesus, clarear as suas mentes, que possam enxergar a luz e trilhar caminhos de recuperações. Que a tua paz nos envolva e nos abençoe. Que assim seja.